se lembra de quantas vezes nos últimos tempos você ouviu a notícia de que o gás de cozinha aumentou? Pois é, até parece notícia repetida. Entre maio de 2016 e junho de 2017, o preço do botijão teve aumento de até 49%. Aliás, foi em 2017 que o preço do gás de cozinha teve a maior alta em 15 anos. Atualmente, a média do preço do botijão de 13 quilos no Brasil é de R$ 70,98. Pois é, mas independentemente do preço, se a gente pode economizar, por que não? É por isso que no quadro Economia Doméstica de hoje nós vamos aprender como economizar gás de cozinha. E eu já estou aqui numa cozinha porque tem gente que vai me ajudar hoje. Olha, uma pessoa que conhece bem o assunto, que é a educadora financeira Patrícia Lages. Vem aqui, Patrícia. Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer recebê-la Prazer no é Manhã meu. Leve. Oi, Maria Cândida. Oi, Maria. Saudade de você. Faz tempo que a gente, né, só se vê assim pela câmera. E Maria, hoje aquele papo que a dona de casa adora. Olha, a gente tá aqui na cozinha, né? Tem alguns alimentos aqui. Por quê? Patrícia, a dona de casa, né? As pessoas em geral que vão cozinhar, elas cometem muitos erros na hora de fazer ali a administração do gás de cozinha. Um pouquinho, sim. A gente tem alguns costumes que a gente não para pra pensar, né? Tem umas coisas simples, umas dicas bem práticas, mas que às vezes a gente não considera e isso faz com que a gente acabe gastando muito gás. E é como você falou, o gás não tá barato, né? E não tem por que a gente ficar gastando mais do que deve. Então vamos economizar. E eu acho legal também porque às vezes a pessoa nem imagina, coloca ali, esquenta e tal, desliga na hora e acha que já está economizando, mas não, existem truques. Tem. E a gente vai saber deles agora. Tem vários truquezinhos, você vai ver que não é nada difícil. Por onde a gente pode começar, Patrícia? Olha, por exemplo, se você vai cozinhar grãos, que nem a gente tem aqui, no caso feijão, ele vai cozinhar mais rápido se você simplesmente deixar ele de molho. Você não precisa deixar tanto tempo de molho, mas algumas horinhas, sabe? Do tipo, você vai cozinhar à noite, você já deixa ali na parte da tarde de molho, isso não te custa nada, você bota lá, deixa, não precisa fazer nada. Mas o que vai acontecer? Ele vai ficar mais mole, então na hora que você for cozinhar, vai precisar de menos tempo de cozimento, quer dizer, menos tempo com o gás ligado. Isso vai fazer com que você economize e não custa nada. E olha só, eu sei que isso é um hábito antigo, né? Porque as mulheres, elas iam lá pro quintal ou pra cima da mesa escolher o feijão, Grão, tirar as sujeirinhas e deixar de molho. Exatamente. Conforme a quantidade, a qualidade do feijão foi melhorando, né? Ele já vem bonito, já vem limpinho do saquinho, as mulheres pararam de deixar de molho. De deixar de molho, pararam com essa etapa. Então, escolher realmente, dificilmente você precisa escolher que nem antigamente. Agora, deixar de molho é uma boa, qualquer tipo de grão. Porque isso já vai deixar... Você vê, ó, ele tá aqui há pouquinho tempo, ele já tá bem mais molinho. Então, a hora que você coloca lá, já vai economizar, então por que não, né? É só você ter um pouquinho ali de organização. O que eu vou cozinhar? Né? Vou fazer algum grão? Já vou deixar lá, né? De molho, que isso vai já te adiantar. O arroz, a gente não deixa de molho. Isso aqui você vai explicar. Olha, o arroz, eu não deixo, tá? Porque eu gosto de fazer ele, inclusive, sem lavar, tá? Que hoje em dia também já dá pra fazer. Não precisa mais. Eu gosto que ele cozinhe com o amido, né? Já que vem nele. Não é necessário você deixar ele de molho. Tem gente que o arroz deixa. integral. Eu ouvi dizer O arroz integral, tem gente que faz com arroz branco. Se você gosta, né? Se o teu costume é de lavar o arroz, sabe o que você pode fazer com a água do arroz? Molhar as plantas. Porque as plantas vão ficar muito mais bonitas. Isso já também legal. é uma dica pra você não jogar a água do arroz fora. Mas você pode pôr direto na panela. E outra dica é usar a panela de pressão. Pra fazer o arroz? Pra fazer arroz, pra fazer o feijão principalmente. Tudo que puder fazer na panela de pressão. Tudo que você puder. Tem muita receita hoje na internet de coisas que você nem imaginava de fazer na panela. Por exemplo, arroz. Tem muita receita de arroz. Você faz em minutos, assim, pouquinhos minutos. E também vai ficar com muito menos tempo o gás aceso, o fogo aceso, e isso vai te economizar gás. Legal. Então é bem legal. Grãos maiores você deixa de molho, o arroz não precisa, mas se fizer, usa a água lá pra botar nas plantinhas. Pra elas ficarem mais bonitas. Né? Vamos te agradecer.
E o que essas panelas estão fazendo aqui? A gente vai cozinhar? Pois é. A gente pode até cozinhar, porém elas estão aqui pra gente te mostrar que o tamanho da panela influencia na escolha do tamanho da boca do fogão que você vai usar. Isso as pessoas costumam saber. Só que o que acontece? Geralmente você tem o costume de usar uma boca. Sim. E a maior? A maior. Se a gente vai usar uma boca, Quase a gente vai sempre lá a maior. na maior, porque Porque acha que vai ser mais rápido. Exatamente. E às vezes não é, porque, por exemplo, ó, se você pegar essa boca do fogão, que é grande, e usar uma panelinha de fundo pequeno, que nem esse aqui, o que vai acontecer? A chama, o que sair pra fora da panela é total desperdício. Não vai fazer esquentar mais rápido. Então, panela pequena, você coloca de acordo com o tamanho do fundo da panela. Uma panela maior, aí sim faz sentido você colocar na chama maior. Tá vendo que ela cobre todinha aqui a chama? Até porque se você for colocar uma panela dessa numa chama pequenininha ou menorzinha, Menor ainda, É seu por almoço isso... vai ficar pronto na janta. Vai, ainda vai atrasar, a família vai ficar brava contigo. Por isso que existem tamanhos diferentes, que é pra você olhar. Então coloca lá e olha aqui por cima, ó. Cobriu toda, esse é o tamanho certo para aquela panela. Então não vai pelo costume. Às vezes a pessoa não gosta de usar aqui porque é mais longe, né? Sim, você sim, tem o sim. costume de usar essas mais próximas. Parece que tem um casamento da gente. mas Olha, eu tô é. aqui me imaginando na cozinha. É porque eu fazia exatamente isso também. Sempre aqui que tá na frente, Então, a tá vendo maior. pequenininho? É. Pequenininho, Pequenininho. vai na pequenininho. Então eu vou cozinhar um ovo, por exemplo. Eu boto uma quantidade de água que cubra o alimento. Você também não precisa lotar de água. Porque o que acontece? Se você for cozinhar um ovo, tá? Você vai botar ele aqui. Se você cobrir o alimento de água, já é o suficiente. Se você colocar mais água, vai demorar mais tempo para aquecer. Sim. Né? E outra, cobre com a tampa. Uma coisa legal também, Ju, é a gente conhecer o tempo de cozimento de cada alimento, tá? Pra você não deixar tempo demais lá. Então uma coisa é cobrir com um tanto de água que seja suficiente, não põe muita água. Essa é uma coisa. Tampa. Ferveu, se você sabe, por exemplo, que um ovo leva 7 minutos depois de fervido, você baixa, porque se você deixar o fogo alto, não vai ferver mais do que aquilo, não vai esquentar mais. A água chegou em 100 graus, é ali que ela vai ficar. Então você dá uma baixadinha e deixa... Você baixa e só pra continuar, né? Anotando as dicas? Então não saia daí que a Maria vai dar aquele recadinho dela e a gente já volta pra continuar esse papo aqui. De volta aqui então na cozinha com a Patrícia, que está nos dando dicas de como economizar gás de cozinha. Patrícia, saber o tempo de cozimento dos alimentos é importante? Pega a dica com a mãe, com a sogra, com a avó? Pega. Olha, mãe, vó sabe dessas coisas e fora isso também tem a internet. Hoje em dia Bota tem internet lá pra no ajudar. Google. Porque tem muitas vezes a gente acha que quer adiantar as coisas na cozinha e não para muito pra pensar. Então, se você sabe, por exemplo, que uma abobrinha leva X minutos pra cozinhar, não tem por que você deixar o dobro, o triplo do tempo. Então, não é hora de botar pra cozinhar e ficar no WhatsApp. Tem que ficar de olho. Usa até um timer. Eu faço muito isso. Eu coloco um timer. E principalmente se você vai cozinhar coisas diferentes, mas pra fazer o mesmo prato. Por exemplo, Fazer uma uma sopa. sopa, por exemplo. O que eu faço? Eu falei pra Patrícia que eu colocava cada alimento numa panela, aí eu ia vendo que tava pronto primeiro, ia desligando e depois juntava tudo, porque realmente gastou um monte de gás. corre-se o risco de colocar lá algo que vai... O tomate, por exemplo, que é mais molinho, como a cenoura, vai derreter o tomate. Exatamente. E aí? Mas, assim, a sua técnica faz sentido. Acontece que você tá com um monte de gás ligado e não tem necessidade, porque tudo você vai botar um pouco d'água, aquela água vai ter que aquecer pra dali pra frente começar a cozinhar. Então você tá gastando, digamos, quase que 4 vezes mais. Parei, colocando, mãe. né? Parei, não faço mais. Promessa, cobra depois. O que você vai fazer? Pesquisa, né? Tem gente que já sabe isso de cabeça, mas cenoura leva mais tempo pra cozinhar. Então o que você vai fazer? Você vai colocar ela primeiro, né? Isso pra quem tem mais idade, já tá acostumado, é uma dica que nem é dica, ela já sabe, né? Mas pra gente que é um pouco mais nova, precisa saber sim. Então você vai colocar primeiro a cenoura. Depois você vem, por exemplo, com a batata, que na sequência é o mais durinho, é o que vai demorar um pouco mais. De batata pra batata também muda. Mas, por exemplo, esse eu coloco primeiro. Você põe primeiro. Quanto tempo depois eu coloco a batata? Então, conforme o último tempo de cozimento. Vamos supor,
tá? Não é complicado. Pera aí, Ju, o que vai acontecer? Digamos que a cenoura leve 20 minutos. Tá, um exemplo. Então você vai colocar ela e vai começar a contar 20 minutos, ok? Mas você não precisa esperar ela acabar de cozinhar, que era o que você fazia. Você cozinhava tudo separado e depois juntava. O que você vai fazer? Digamos que esse aqui leve 8. Então esse leva 20, esse leva 8. Quando esse aqui fizer 12, tá na hora de pôr esse. Matemática. Matemática, gente. Eu digo que matemática é legal. Vocês falam que matemática é chato? Não é. É legal até pra cozinhar, você economiza gás. E outra coisa que é importante é assim, você tem que calcular o tamanho da panela. Essa é uma dica agora pra avó. As avós e as mães, elas têm o costume do seguinte: quando a casa, né, morava lá os filhos, aquele monte de gente, ela cozinhava num panelão. Família inteira. Aí os filhos casaram, foram embora e tal, ela continua cozinhando aonde? No panelão, pra fazer um pouquinho. Então é melhor ir pra panela pequenininha. É só fazer o acerto do tamanho, a proporção é a mesma, porque às vezes eu vejo muita gente que fala assim: eu não sei cozinhar em panela pequena. Tudo se aprende. Tem alguma coisa que a gente também tem que prestar atenção nele? Tem duas coisas que são bem legais de você prestar atenção. Uma é a cor da chama. A chama, vamos ver se dá pra pegar, ela tem que ser azulada, tá? Se ela não tiver essa cor azulada, é porque o gás não tá legal. Então, se você compra o gás de botijão, alguma coisa assim, é sempre bom você verificar a cor, tá? Outra coisa que é bom você verificar no fogão é se a chama acendeu inteira. Porque às vezes, né? Exatamente, às vezes cai algum alimento, né? Então, deixa eu acender essa daqui da frente. Ó, você tá vendo? Ela tá acendendo inteira. Se ela tem uma parte que não tá acendendo, é porque pode ser que esteja entupida. Por isso, algum alimento que caiu, alguma gordura que entope ali o buraquinho. Então você precisa desentupir. Você compra até na feira, né? Existe até hoje, você compra uma agulhinha assim, que vem com uma pontinha, e você vai lá e desobstrui, porque isso também vai fazer com que cozinhe mais rápido, né? A chama inteira ali funcionando. E o forno? Tem algum planejamento? A gente pode usar melhor o forno? Tem. O forno, você tem que conhecer bem o seu forno, né? Porque o que você lê lá na receita de tempo de cozimento é uma estimativa. Tem gente que tem, por exemplo, aqui é gás de rua. O tempo de cozimento é menor, porque o gás é mais forte. Então, se você tem gás de rua, já lembra. Bom, botou aqui meia hora, pra mim deve ser 20, 22, 25 minutos. E ficar de olho pra você conhecer o seu forno, isso já é uma boa. Outra coisa é você otimizar o uso. Então, se você vai fazer uma coisa que vai levar bastante tempo, você pode usar a outra grade, por exemplo, para fazer torrada. Você pode colocar duas coisas para cozinhar, desde que não seja bolo, por exemplo. O bolo você não pode abrir antes do cozimento. E né? Tem alimentos também que dá para dar uma pré-cozida antes de terminar o cozimento, né? Assar no forno. Essa é uma boa dica. Se o seu forno é aquele que demora, dá uma pré-cozida, principalmente em carne. A carne, se você dá uma pré-cozida na panela de pressão e depois só coloca ali pra terminar de assar, fica com sabor de assado, né? Fica mais gostosa. Olha eu dando dica, gente. Ai, gente, que orgulho da Ju. Mas muito assim, bom. Além de ser mais rápido, né? Na panela de pressão você já economiza, ela vai ficar mais gostosa. Verdade. Né? E depois você dá aquela douradinha ali. No nosso último Economia Doméstica, o chefe de cozinha lá, o Denis Sanches, ensinou a fazer uma carne de segunda na panela de pressão molinha. Dá uma olhada no YouTube lá que você vai achar essa receita, ajuda a economizar também. Boa. E tem mais dicas como essa, onde a gente pode encontrar? Tem mais dicas lá, olha, me deu até água na boca da carne. Passo pra você depois o link. Tem mais dicas para você fazer o seu dinheiro valer mais, dicas de finanças pessoais, outras dicas para você economizar no seu dia a dia no meu blog, que é o bolsablindada.com.br. Lá você vai achar uma porção de dica. Todo dia eu coloco lá um texto novo bem legal. E tem também o meu canal do YouTube, que é Patrícia Lages, dicas de economia, que você acha receita, tem lá a cozinha blindada, Olha, Ju. que bacana! Tem que conhecer a cozinha blindada. Você vai pra cozinha e mostra fazendo. Vou pra cozinha, faço receitas gostosas, faço receitas baratas,
reaproveita o alimento, que alimento dá pra reformar, dá pra reaproveitar, fazer um prato novo com coisas ali que estão sobrando na tua casa. Então entra lá no YouTube e bota Patrícia Lages, que você vai ver um monte de dica legal. Inclusive como investir o seu dinheiro, porque vai sobrar dinheiro e aí você pode investir. E os livros? Tem livros também? Tem livros também. A gente tem 5 livros, né? Já vai sair o 6º. Olha! Né? Inclusive já fui, Maria Cândida já me entrevistou várias vezes falando sobre os livros, foi muito legal. São 5 livros onde eu ensino dicas de finanças, sabe, tá devendo? Como é que você negocia suas dívidas? Precisa de uma renda extra, né, para crescer lá o orçamento de casa também tem. Lá no blog também tem todos os livros. Pessoa que não para, né? Uma pessoa produtiva. Tem que fazer girar. E que ensina a gente a economizar ainda. Gosto assim. É isso aí. Obrigada, Maria, e até mais.